das religiões, mas nós estamos aqui para explicar esses assuntos polêmicos, porque Deus ele tem cumprido a sua palavra. Ele enviou um profeta, e esse profeta veio incumbido para revelar aqueles mistérios que estavam em oculto nas Escrituras. E o sétimo anjo, William Marlon Branham, ele veio com esse propósito de Deus para cumprir as Escrituras, para revelar os mistérios em oculto. Durante séculos e séculos, homens como Martim Lutero, John Wesley, Calvino e outros grandes homens tentaram entender essas coisas nas Escrituras, mas não foi conhecido por eles porque não era para eles. Mas no dia da voz do sétimo anjo, esses mistérios que estavam em oculto seria revelado. Mas muito bem, vamos para as Escrituras, para nós começarmos logo, e que nós não conseguir terminar esse assunto hoje, nós, no próximo programa, nós terminaremos em nome do Senhor Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 13. Nós estamos num tempo onde, na realidade, as Escrituras, ou o livro da Bíblia, que está mais se cumprindo no nosso tempo, nesse momento, é o livro do Apocalipse. Porque tudo que está acontecendo no mundo aí, tanto no sentido espiritual como no sentido natural, é cumprimento especificamente do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 18, diz aqui a palavra de Deus: aquele que a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Essa é a Escritura. E o nosso assunto hoje é sobre o número da besta. O número da besta, que é 666. E a Bíblia diz aqui que esse número ele é comparado com o número de um homem. Quer dizer, o número 666 que está na besta, ele também é um número de um homem. Agora vamos analisar esses pontos e vamos ver o que na realidade esse número, o número da besta, o número 666, o que isso significa, o que isso representa para nós. Primeiro de que tudo, isso aí é espiritual, viu? Isso não quer dizer que existe um homem em algum lugar e na sua testa é escrito esse número, 666. As pessoas, elas, por não entender essas coisas, as pessoas, por não ter a revelação correta das Escrituras, as pessoas criam costumes e surge muita coisa. Por exemplo, você for comprar uma casa e o número da casa for 666, ninguém quer. Não, isso aí é o número da besta, não vamos comprar essa casa não, porque tem o número da besta. Que você for morar numa rua e a rua tem esse número também, porque em outros países tem ruas que é chamado por número, não por nome. Esquina tal, do número tal. Especialmente nos Estados Unidos, é um país onde a maioria das ruas, as ruas são chamadas por número. Aí você vai morar numa rua que o número dessa rua é 666. Não, vamos procurar outra rua, porque esse número é o número da besta. Isso não tem nada a ver com a coisa, porque isso é uma coisa espiritual. Então nós estamos aqui para esclarecer isso, porque nós temos a mensagem profética do sétimo anjo, William Branham, para trazer isso. Agora, vamos aprofundar mais um pouco nesse número da besta, que é o número 666. São 3 6. Eu comentei no programa passado que em 1999, a Igreja Católica, junto com a Igreja Luterana, especificamente a Igreja Luterana, eles assinaram um documento concordando, e esse documento dizia que essa luta, essa briga toda que eles passaram durante séculos e anos protestando acabaria.
E quando eles acabaram de assinar aquele documento, tanto o representante da Igreja Luterana como o representante da Igreja Católica, o Papa, assinou aquele documento, então eles disseram, acabou-se o protestantismo, acabou-se isso. Vamos agora tudo paz e amor, tudo amor. Acabou o negócio de protestar, acabou tudo. E foi exatamente em 1999. E quando você tira um, fica 39. Quando você pega esses 39 e vira de cabeça para baixo, dá exatamente 666. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer? O que significa esse número 666? Por que não podia ser 777? Por que não podia ser 888? Hein? Mas exatamente 666. E deixa eu repetir mais uma vez a escritura. Veja o que aqui a Bíblia diz. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Então você veja, o número da besta está relacionado com o número do homem. O número do homem. Vamos aqui para a escritura. Eu quero ler aqui as escrituras no livro de Gênesis. E vamos ver por que o número da besta está relacionado com o número do homem. E qual é o número do homem? Gênesis capítulo 1. Vamos para as escrituras sagradas. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa princípio ou começo, dependendo da sua tradição. Gênesis capítulo 1. Deixa eu começar do versículo 26 e vamos ler até o 31. E veja por que é que o número da besta ele é relacionado com o número do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Verso 28. E Deus o abençoou e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que há da semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto da árvore, que dá semente, seja-vos por mantimento. Versículo 30. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Assim foi. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Então preste bem atenção. Por que é que o número da besta está relacionado com o número do homem? Porque o homem ele foi criado exatamente no sexto dia. E você veja que Deus ele deu autoridade ao homem. Ele deu poder ao homem. O profeta de Deus, William Branham, usou até uma expressão que o homem era um Deus terreno. Por quê? Porque Deus deu autoridade ao homem, deu poder, domínio ao homem. Então, o mundo era controlado por Adão. Adão tinha poder sobre a criação, porque Deus deu. E isso foi exatamente no sexto dia, quando Deus criou o homem e deu todo o poder a ele aqui na terra. Então, a besta, e nós sabemos que a palavra besta, preste bem atenção, o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, é um livro cheio de simbolismo. E como eu expliquei no programa passado, quando eu preguei o tema O Apocalipse, eu disse que o símbolo ele tem dois sentidos. Existe símbolo que representa coisas espirituais, coisas que acontecem no espiritual.
E existem símbolos que representam coisas literais, coisas do natural, que vai acontecer no literal e está escondido através de um símbolo. Isso, precisamos entender isso. Mas, como eu falei, então se o número da besta, e besta, preste bem atenção, besta é um poder, não um monstro, não um animal, não um monstro que vai sair do mar com 7 cabeças e vai destruir. Não. Besta simboliza poder. E essa besta que sai do mar, no capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse, é um poder religioso. Quer dizer, é a hierarquia romana. É o sistema romano. É o sistema católico. Através do Papa e dos arcebispos e aí em diante. Mas existe um homem, especificamente, que ele recebeu um número. E esse número realmente está relacionado com o homem. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem no sexto dia. Exatamente no sexto. 6. Número 6. E essa besta, ou esse homem, ele também vai querer domínio, ele vai ter o domínio total no mundo. No momento, ele tem um domínio espiritual sobre toda a hierarquia romana. Mas vai chegar um dia, quando ele se manifestar como a besta, porque esse homem, ele está vivendo no seu segundo ofício. O primeiro ofício foi o espírito do anticristo. E depois, esse espírito do anticristo, ele se encarnou. Então, quando o espírito do anticristo se encarnou, ele virou um falso profeta. Deixa eu ler aqui mais uma vez as escrituras, no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 6. Diz assim: tem, porém, isso, que aborreço as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Obras do nicolaíta, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer um homem dominando outros homens. Mas no começo da igreja, isso era apenas obra. Era apenas espiritual. Era apenas um dito. Não era uma coisa doutrinária ainda. Era apenas algo que estava começando ainda. Homens que queriam dominar outras pessoas, outros homens. Um líder que queria dominar vários líderes. E Deus estava dizendo que ele aborrecia essa obra de nicolaíta. Mas era apenas uma obra. Agora, aqui você for para o versículo 15, do mesmo capítulo 2 de Apocalipse, você vê que aquilo que era uma obra se tornou uma doutrina. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então você veja que na primeira era da igreja, o nicolaísmo era apenas uma obra, era algo que estava começando. Mas quando chega na era de Pérgamo, que é a terceira era, isso no ano 325, ano 381 e diante, aquilo que era apenas uma obra, aquilo que era apenas algo espiritual, agora se torna oficial, se torna doutrina, porque um homem senta num trono e começa a dominar agora todo mundo, através da religião. Aí surgiu a grande Babilônia. E esse homem agora ele tem na sua testa, ou na sua coroa tríplice, o nome Vigário Filidez. Vigário Filidez significa no lugar de Cristo, no lugar de Deus. Isso é o que significa a palavra Vigário Filidez. E quando você pega esse nome Vigário Filidez, e leva para o algarismo romano, vai dar exatamente 666. Agora, eu quero dizer assim a você uma coisa interessante. Você pode pegar o nome de várias pessoas e levar para o algarismo romano, e tem o nome de algumas pessoas que também vai dar 666. Mas só que esse número 666,
ou 666, isso é algo espiritual. Algo espiritual. Isso vai além da compreensão natural. Tem vezes que você tem um nome, e você pega o seu nome. Por exemplo, eu vou fazer comigo mesmo. Eu posso pegar o meu nome Jailson e posso levar para o algarismo romano e dar 666. Mas isso não quer dizer que eu sou a besta. Não. Porque o número 666 é algo espiritual. Vai além da coisa natural. É algo espiritual que está trabalhando. Agora, as coisas espirituais, para se cumprir, claro que tem que usar uma pessoa. E a Bíblia diz que aqui está aquele que tem sabedoria e tem entendimento, calcule o número da besta, que é um número quê? Que é o número do homem. Quer dizer, o número da besta está relacionado com o número do homem. E como eu falei, o número do homem é o número 6, porque foi no 6º dia que ele foi criado. Mas preste bem atenção. Agora, por que 36? 666. Deixa eu te mostrar algo aqui interessante. Mas antes de eu falar isso, a Bíblia diz aqui, no versículo 18, no capítulo 3 de Apocalipse, que o número da besta, porque é o número de um homem. Fala de um homem, não de vários homens. Agora, deixa eu ler aqui algo do profeta. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, pregada pelo profeta William Branham, ele fala algo bem interessante. Isso é muito importante aqui no parágrafo 244. Ele diz aqui, ó. Ele diz: falso profeta. Um profeta, um falso ungido. Começou onde? Este é o falso profeta, singular. O falso profeta, o primeiro papa. Então, por isso que a Bíblia diz que o número da besta é semelhante com o número de um homem. Porque o primeiro falso profeta do cristianismo que surgiu foi o Papa. Deixa eu repetir mais uma vez as palavras do profeta. Falso profeta, um falso profeta, um falso ungido. Começou onde? Este é um falso profeta, singular. Falso profeta, o primeiro Papa. Agora, isso não quer dizer que esse número 666 só apenas nele. Começou com ele porque ele foi o primeiro falso profeta do cristianismo, foi o Papa. Aí é por isso que é 36, por quê? Porque quando o Papa ele foi introduzido, rei, e ele foi coroado com a coroa tríplice, e na coroa tinha escrito o nome Vigário Filidez, que significa em lugar de Cristo. Quando esse homem ele foi introduzido como rei espiritual da igreja, no sistema religioso, ele começou a criar doutrina. E uma das primeiras doutrinas que foi criada, que foi estabelecida para dentro do cristianismo, foi a Trindade. A Trindade. A doutrina das 3 pessoas. No ano 325, com o primeiro concílio de Nicéia, no ano 381, o segundo concílio, eles deixaram bem claro que todos aqueles que não acreditassem na Trindade eram perseguidos e presos e até mortos. Todos aqueles que não crescem na Trindade de 3 pessoas, dizendo que Deus é uma pessoa, dizendo que Jesus é uma pessoa separada do Pai, e dizendo que o Espírito Santo também é uma pessoa separado, e diz que essas 3 pessoas é Deus, são deuses. Então a Trindade de 3 pessoas e 3 deuses. E foi assinado um decreto que todos aqueles que não crescem na doutrina da Trindade de 3 pessoas era considerado como hereges. E muitas pessoas foram perseguidas, até assassinadas por não crer nesse ensinamento. É por isso que o número 666, por isso são 36.
Porque eles pegaram a Trindade e criaram 3 homens, colocaram 3 homens na Trindade. E o número 6 é o número de um homem. Mas o número da besta está relacionado com o número do homem, porque exatamente começou com o primeiro Papa, o primeiro falso profeta. O primeiro falso profeta foi o Papa do cristianismo. O primeiro falso profeta do cristianismo foi ele, o Papa. Por isso que o número da besta está semelhante, está relacionado com um homem, porque ele foi o primeiro. Agora, isso não quer dizer que só ele tem essa marca. E essa marca é espiritual. Mas deixa eu ler mais algo aqui do profeta, porque o tempo está se passando. Deixa eu ler aqui no segundo selo, parágrafo 266. O profeta de Deus, William Branham, o 7º anjo, ele diz assim: a Bíblia diz, deixe que aquele que tem dom de sabedoria conte o número da besta, porque este é o número de um homem, e seu número é 666. Agora, se você pegar Vigário e Filidez e traçar uma linha, o algarismo romano, e some isso, e veja se você não só obterá 666. O que é que ele está dizendo? Que você ia pegar o nome Vigário e Filidez, é o nome que está na coroa tríplice do Papa. Eu não sei o que nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo, o Papa usa dessa coroa, mas no passado eles usavam uma coroa tríplice. E essa coroa representava que ele era rei do céu, rei do purgatório e rei do inferno. E tinha escrito nessa coroa Vigário e Filidez. E o profeta está dizendo aqui que você pegar esse número, esse nome, Vigário e Filidez, e colocar no algarismo romano, isso vai dar exatamente 666. E ele continua, a Bíblia diz, ele se assentaria no trono de Deus e adoraria como Deus, quanto aquele pequena doutrina se encarnou e se tornou um vigário em lugar do Filho de Deus. Então, foi quando isso que aconteceu? Na terceira era da igreja, a partir do ano 381 em diante, o Papa agora se encarna agora, aquilo que era espírito, aquilo que era apenas uma obra nicolaíta, agora se tornou uma doutrina nicolaíta. Porque agora se encarnou em um homem, e aquele homem a reger o mundo agora com a sua doutrina. É por isso que no livro do Apocalipse, a mulher prostituta tem um cálice na mão, e aquele cálice representa a sua doutrina, e todo mundo toma daquele cálice. Então preste bem atenção, meu irmão. Então, o que é que quer dizer esse número 666? O que é que ele significa? Vamos aqui para o parágrafo 280 do segundo selo. O profeta de Deus diz: olhem, observe, quando Satanás, agora todos entendem que Satanás controla todos os poderes políticos do mundo? Deixa eu repetir mais uma vez agora. Ele diz assim: agora todos entendem que Satanás controla todos os poderes políticos do mundo? Ele diz assim, ele disse, em Mateus capítulo 4, vocês encontrarão isso, no versículo 8, todos os reinos pertencem a ele. Essa é a razão pela qual ele briga, essa é a razão pela qual eles brigam, guerriam e matam. E ele continua, não é isso estranho? Foi dado essa espada para matar uns aos outros. Oh, que coisa! Observe agora. Parágrafo 282. Quando ele fez isso, ele ainda não tinha um poder eclesiástico, mas ele começou a penetrar com um demônio de um falso ensinamento. E esse ensinamento se tornou uma doutrina, e essa doutrina veio a se encarnar num falso profeta. É exatamente isso que o irmão Branham está ensinando, que quando a obra nicolaíta começou na primeira era, começou apenas como uma obra nicolaíta, só com uma coisa rasteirinha, uma coisa que estava começando, mas quando chega na terceira era da igreja, na era de Pérgamo, no ano 381 em diante, aquilo que era apenas uma obra se tornou uma doutrina, porque aquilo se encarnou agora no homem. E se tornou o quê? Uma doutrina. Então, se eu quero dizer aqui, para terminar o assunto, para terminar o programa, que o número 666 representa falsa doutrina. Por quê? Porque quando a obra nicolaíta se tornou doutrina nicolaíta, porque agora tinha um homem
assentado no trono, dizendo que ele estava representando Deus aqui na terra, e todo mundo tem que seguir esse homem. Esse homem agora começa a criar doutrina, e a sua primeira doutrina foi a doutrina da Trindade, depois ele criou a doutrina do purgatório, depois começou a criar várias doutrinas, e essa se tornou o quê? Uma falsa doutrina. Então, 666 ou 666 significa falsa doutrina. Agora, só que isso não ficou só apenas com o Papa. Hoje, muitas pessoas estão com esse número na testa, porque eles estão ensinando falsa doutrina. Tudo aquilo que não combina com as Escrituras, tudo aquilo que quebra os princípios da palavra de Deus, e tudo aquilo que coloca o homem no lugar de Deus, é uma falsa doutrina. Então, meu irmão, meu amigo, eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo, que o número 666 não é algo que vai acontecer na frente, é algo que está acontecendo agora, porque começou no ano 325 e só vai terminar lá na frente. Então, o número 666 é um número simbólico. Não quer dizer que vai alguém aparecer com um tinteiro na mão e vai botar na sua testa esse número 666. Não. Isso é espiritual. Isso representa falsa doutrina. Que você diz que crê em Deus e prega um evangelho falso, e prega uma doutrina falsa do batismo, e prega que Deus é 3 pessoas, prega que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, negando o nome do Pai. Porque quando você batiza usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, você está negando o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. É por isso que o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, que você não ensina a forma correta das Escrituras, que você não ensina o que é que a Bíblia ensina, o que é que Deus deixou estabelecido, e ensina uma outra doutrina diferente disso, é falsa doutrina. Isso quer dizer que você está com um número 666 na sua testa. Porque fala de doutrina. Testa, na Bíblia, representa doutrina, ensinamento. Então, quando você pega um falso, você prega uma falsa doutrina, isso quer dizer que você está marcado com o número da besta. Mas nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para alertar as pessoas e mostrar às pessoas a verdade da palavra de Deus e mostrar aquilo que Deus fez através da sua promessa, quando ele prometeu que enviaria o 7º anjo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu creio que eu não estou aqui para criticar ninguém. Muitas pessoas perguntam: irmão Jair, o senhor está falando contra os evangélicos? Não, eu não estou falando contra os evangélicos, nem contra ninguém. Eu estou falando contra o sistema religioso. Porque as pessoas são gente boa. As pessoas são pessoas boas pessoas, pessoas honestas, pessoas que dão até a sua vida para ajudar alguém. Mas é o sistema que está amarrando essas pessoas. Então é contra esse sistema que eu estou falando contra. É contra esse sistema que eu estou dizendo que ele está errado. Eu não estou falando contra o povo evangélico, mas estou falando contra o sistema evangélico, que é um sistema que veio do catolicismo e vai voltar para o catolicismo novamente. Então, deixa eu frisar mais uma vez. O número 666 significa falsa doutrina. Que você prega um ensinamento errado, que você prega uma doutrina errada, isso quer dizer que você está marcado com o número da besta. Mas eu quero só dizer a você que o meu propósito é tentar te ajudar, para você deixar esse engano, deixar esse erro doutrinário e voltar para a palavra de Deus. Que Deus te ajude, que Deus abençoe. Essa é a minha oração. E eu quero agradecer a todas aquelas pessoas que entram no meu canal, que assinaram, né, e curtiram os meus vídeos. Continue entrando no canal HMTV, a Palavra do Mestre, e se inscreva no nosso canal. Nos ajude para que a gente possa crescer e pregar a palavra de Deus. Esse é o meu propósito maior. Eu não quero aqui ganhar dinheiro, não quero que as pessoas me sigam. Que você quer me seguir, entre no meu canal HMTV, a Palavra do Mestre, e assiste os meus vídeos e aprenda a palavra de Deus. Você está me seguindo dessa maneira. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo programa, se Deus permitir. Amém, amém e graças a Deus.